Seja bem-vindo então ao Box A Organização. Lembrando que nós estamos vindo do Box, né? Observações, onde nós vimos ali o acaso, a ordem, desordem. Então, esse box onde a gente vai olhar, então, vai dar esse drill down dentro da organização. Eu quero já chamar a tua atenção para uma característica, né, que a modernidade trouxe uma coisa chamada crença da absolutidade, da racionalidade funcional instrumental. O que é isso, né? Essa racionalidade influenciou e influencia o comportamento das pessoas de tal forma que define a competência como sendo única e exclusivamente o domínio das habilidades técnicas. Ou seja, hoje as organizações têm como máxima chamar a habilidade técnica de competência e define isso como a máxima organizacional. Para tanto, eu vou te chamar a tua atenção para duas propriedades fundamentais que você deve observar no seu dia a dia. Uma eu vou chamar de BAU. O que é isso? Business as usual, o dia a dia da empresa. São aquelas características do negócio que elas têm uma análise quantitativa, né, diária, que tem uma mínima ou quase nenhuma alteração, e as empresas se apoiam meio que 60% do seu negócio nisso. Vendas de carro, hipermercado, lojas, negócio, aquele crescimento natural, orgânico, normal que as empresas têm. Muitas empresas acreditam no negócio dela, nesse crescimento. Isso literalmente faz parte e é muito importante. Business as usual, o negócio como ele é, né? E o outro eu vou chamar de dor. Mais pra frente eu vou mudar um pouquinho esse nome, vou dar uma ajustada, mas nesse momento eu vou chamar de dor. Esse é o que é a complexidade, é onde chama bastante a nossa atenção. São aqueles pequenos ciclos viciosos ou virtuosos, né? Aparentemente insignificantes, porém pode conduzir de uma forma ou de outra a empresa a um colapso, seja esse colapso positivo ou negativo, né? Que é aquela situação que parece que está tudo bem, mas de repente surge algum evento. Vamos perceber as fintechs hoje, né, atacando os principais bancos, as empresas de serviço, né? Vamos olhar para as principais empresas hoje de logística atacando os correios, e tantas outras empresas hoje, lembrando que o DNA, né, a última linha, né, a última sequência de DNA foi resolvida aí por uma do AI, ou seja, soluções oriundas do mercado, né, que pessoas, organizações infinitamente pequenas respondendo por dores do mercado, né? Empresas como Uber respondendo aí por mobilidade. Vamos lembrar daquela empresa de patinete respondendo aí pela micromobilidade das pessoas. Para isso eu chamaria a tua atenção qual é realmente o papel do líder, né? Quando as pessoas vêm hoje tanto falando, né, de liderança disso, mas a complexidade vai olhar para o líder, onde o líder ele tem um papel de movimentar as pessoas para o limite do caos, e é no limite do caos que vai acontecer a criatividade. E onde que é isso, né? Onde é o único lugar onde a evolução é possível, né? Onde os administradores, né, deveriam deixar com que a organização fosse até a beira deste lugar, né, onde a criatividade ocorre, onde as oportunidades estão presentes e onde a situação ocorre. Então, o líder teria esse papel. E onde é esse lugar? E como o líder leva as pessoas até esse lugar? Qual é o papel do líder? Quem é esse líder? Então, eu vou falar mais para frente quem é esse líder e vou explicar para você exatamente como administrar essa dor, tá? Dando ênfase a isso que eu estou falando para você, né, e tentando explicar sobre uma outra perspectiva, considerando um erro, a inteligência, né, que é de separar, onde tal atitude ofusca o entendimento do todo, pois reduz o caráter do complexo do mundo a vários fragmentos independentes. A ação de fracionar os problemas e unidimensionalizar o multidimensional compromete a capacidade de compreensão e reflexão.
Assim, uma inteligência cada vez mais míope, daltônica, estrábica é formada, eliminando dessa forma a possibilidade de um juízo crítico, corretivo e uma visão de longo prazo. Esse contraste de ideias entre o pensamento cartesiano e o pensamento complexo retrata as diferenças de um raciocínio exercido pelo pensamento moderno e pelo pensamento pós-moderno, no qual recai realmente o que a gente está falando aqui, que é o pensamento complexo. Né? Como exemplo disso que eu estou falando para vocês, vou trazer um exemplo de um grande estudioso, né? Todo mundo lembra de Peter Drucker. Ele atuava como professor de filosofia e política nos Estados Unidos, e ele, dentre tantas coisas, desenvolveu, né, um famoso conceito chamado management by objective, né? Ou seja, gerenciamento por objetivo. Né? Lembrando que isso, muito provavelmente, segundo os estudos dele, pode, né, e deve ter sido teve a sua origem, né, da filosofia de Hegel, lembrando que é de 1770 a 1831, e Nietzsche de 1844 a 1900. O planejamento estratégico ele tem algumas características que eu vou apontar para vocês, dois casos históricos bem relevantes para que eu consiga apoiar o que eu venho falando para vocês dentro disso tudo. Olha que caso interessante. A Kodak, logo após a Segunda Guerra Mundial, ela negligencia, né, voluntariamente o mercado japonês, por considerá-lo pouco atraente e pouco importante naquele momento. Né? Isso imediatamente abriu uma oportunidade para uma empresa naquela ocasião chamada Fuji. Né? E nesse oportuno, a Fuji consegue um sólido mercado, ela se ocupa de um sólido mercado de 70% do mercado japonês. E imediatamente ela começa a atacar a Kodak no resto do mundo. Isso faz com que a Kodak tenha que adotar, nesse momento, reduções de custo de forma emergencial, né? Fazendo com que as ações da Kodak começassem a cair. Perceba que estratégia bastante curiosa quando o mercado local, né, o pensamento local ataca o mercado global. Né? Então, uma ação local atacando o global. Né? Isso foi bastante desastroso para a Kodak nesse momento. Outro exemplo interessante é o que aconteceu com a Netscape. Né? Para quem não se recorda desse fato, eu acho mais relevante da gente lembrar de quando nasce, né, o WWW, o World Wide Web. Né? Para quem não lembra dessa história, eu acho bastante relevante, até mesmo que a gente está falando de tudo online. Né? E isso que a gente está usando hoje foi criado em os anos de 1989 e 1991 por um cientista britânico chamado Timothy Berners-Lee. Né? Uma parte da rede mundial da internet. Né? O que essa rede na época fazia era uma rede que nós chamamos de hipertexto, né? Possibilitando que você ligasse computadores, né? E essa rede de www, né, chamada rede www, você só conseguia navegar nela utilizando um determinado aplicativo na época, né? Que o nome dele foi chamado de browser. Você precisava de um browser para utilizar os hipertextos. Nesse oportuno, né, Mark Anderson e James Clark criam, né, um browser famosíssimo para a ocasião chamado Netscape Navigator. Né? E a parte mais relevante disso é que eles começam a ter o Netscape, além de ser bastante robusto para a época, ele começa a crescer de forma exponencial. A World Wide Web começa a crescer e o Navigator também na mesma proporção. Né? Então ele pega um ciclo virtuoso e cresce de forma exponencial nessa mesma época, dificultando até para uma empresa num momento chamado Microsoft, que quando ela chega nesse mercado, ela chega bastante atrasada. O que eu quero chamar a atenção de vocês é para isso. O planejamento estratégico não pode ser confundido com um pensamento estratégico. Na realidade, o processo de planejamento é um elemento conservador na organização, apesar do seu propósito de facilitar a mudança. Os planos são construções tão detalhadas que os tornam frágeis, podendo cair por terra no mínimo ajuste. Né? As próprias características de formalismo os tornam centralizados
e não incentivam a iniciativa e a criatividade. Em resultado, os planejamentos geralmente se limitam a articular e reorganizar a linha estratégica atual sem suscitar grandes mudanças organizacionais e sem criar, na realidade, a estratégia. Em relação ao processo de planejamento e seu método de previsão, não passam de projeções do passado sobre o futuro, pelo que são incapazes de levar em conta a descontinuidade e os efeitos de turbulências sobre possibilidade de prever o futuro. Para evitar esse tipo de cenário, eu recomendaria criar condições que pudessem propiciar criatividade e inovação, utilizando o que eu chamo de aprendizagem complexa, como um método de desenvolvimento organizacional, profissional e até mesmo pessoal, usando técnicas como o Learn, que é uma ferramenta que eu desenvolvi, e o próprio Evoke, que foram especialmente desenhados para isso. Galera, eu finalizo com esse módulo por aqui, deixo vocês agora com essa visão sobre a leitura de organização e agora eu acompanho vocês no próximo box, onde nós iremos falar do porquê compreender complexidade. Beleza? Aguardo vocês no próximo box. Até já.